sobre o time de transição. E aí, presidente, vai utilizar daqui a pouco, viu? Sete Câmara, daqui a pouco você fala dessa questão financeira. Fala primeiro sobre o time de transição, meu filho. Então, eu acho que a coisa aconteceu muito em cima da hora, mas falando do Chabre, não, o Chabre continua conosco, o trabalho que ele tem feito é um trabalho realmente muito maravilhoso, eu diria, né? O Chabre é um sujeito profissional de altíssimo quilate, que não vejo por que não ser mantido, né? É claro que a última palavra nesse aspecto técnico eu sempre deixo assim para o Alexandre, que é quem vai estar ali no dia a dia, né? E ele não tinha, assim, ele não conhecia o Chaves, mas já levantou muitas informações e me retornou dizendo que as informações realmente foram muito boas e que vai ser mantido e tudo mais. Então, ali na categoria de base, não acredito que nós vamos ter muitas mudanças, não. Pode acontecer alguma mudança, mas não seria em cima do Chaves, aqui, ali, alguma pessoa que o Alexandre queira trazer, substituir e tal, natural, né? E com relação à mesma coisa acontece com o time de transição. Até então, o treinador que aí estava entendia que era importante ter esse time de transição e tal. Agora, vamos ver o que o Sampaoli e o Alexandre querem fazer, né? Se nós vamos manter esse time de transição ou se ele vai querer que a gente de alguma maneira empreste os jogadores ou utilize de outra forma. Então isso aí não deu nem tempo, né? Porque pegou a gente aí meio de calça na mão. Na hora que o Alexandre foi um dia no CT, no outro dia praticamente já estava suspendendo as atividades do clube. Vamos lá agora falar, né, repercutir aí sobre o que o presidente falou sobre o Júnior Chávere. Eu gostei muito da resposta dele, Roger, Fred, que ele falou que pretende manter esse trabalho do Chávere, é o que a gente vem falando. A gente tem que dar um tempo de trabalho para ele poder concluir esse projeto que ele começou junto com o Rui Costa. A gente tem que ressaltar o trabalho, porque inclusive foi o Rui que trouxe o Chávere, deu toda a liberdade para ele. E falando um pouquinho sobre o Chávere, ele já tem uma bagagem muito boa no campeonato, no futebol brasileiro, internacional também. Fez um belo trabalho no Grêmio, revelou aí o Luan, o Wallace, o Arthur, o PP, e veio aí pro Atlético, fez muitas mudanças desde que ele chegou aí na base, dispensou muitos atletas, trouxe muitos atletas também, e dentre eles, vou até citar alguns aqui, que foram destaques aí, como o volante Wesley Hudson, que veio do Tupi, o zagueiro Micael, do Independente Limeiro, o atacante Luciano Souza, que veio do Tubarão, o meia Caleb, muita gente pergunta sobre o Caleb, ele foi um dos destaques da Copinha, com 4 gols, ele foi artilheiro, e também o Luiz Otávio, o Echaporã, são os dois destaques aí ao lado do Kevin também, que é um ótimo lateral. O Echaporã veio do Figueirense, o centroavante Patrick do Tupi chegou recentemente, foi artilheiro do Tupi com 5 gols em 5 jogos pela Copinha, o zagueiro Guilherme Silva do Joinville, o lateral direito também Claudinho veio do Criciúma, chegou na semana passada. Então o Chávere fazendo esse trabalho, essa reformulação na base do Atlético, né? Ele assim que chegou fez grandes mudanças na base atleticana, que nem os meninos do Fala Galo apuraram as informações, tem um texto bem bacana para quem quiser ler, tá lá no site do Fala Galo, que antes era passiva e dependente de empresários e mudou para uma base agressiva na captação com olheiros, principalmente em grandes centros, inclusive nas zonas consideradas de risco, favelas e comunidades. Então, o que a gente vem sempre falando sobre o trabalho do Chávere, que ele olha tanto pro nosso lado aqui, pelos mineiros, ele dá muita atenção para Minas Gerais e também para o Brasil todo, apostando em grandes meninos, principalmente nos que foram revelação da Copinha. Fred, na sua opinião, você também concorda que deve manter o Chávere, o Alexandre, assim que ele voltar esse período, o Alexandre vai conversar com o Chávere, vai estudar sobre o time de transição. Na sua opinião, você acha que deveria continuar? O Chávere, sim, eu penso da mesma forma, deve continuar o trabalho, uma reformulação que começou também na base, uma mudança de estratégia, uma mudança de postura diante do mercado. Agora só fica no ar essa questão que ele colocou em primeira mão aqui na Rádio da Massa. A possibilidade até do time de transição não ser mantido. Vai depender de tudo que o Sampaoli achar sobre essa equipe. Ele disse que com o Dudamel achava que era importante ter essa equipe, mas ainda não tem esse papo fechado com o Sampaoli. Pode ser que a equipe de transição tenha inclusive um outro destino
na volta das atividades do futebol. Agora, se o torcedor quiser saber mais sobre a base, Gabi, ele pode ter acesso a essas planilhas que vocês estão acompanhando aqui no canal do YouTube, nessa live e também no Facebook, ou tem que seguir a Gabi Silva? Eu tava chegando aqui mais cedo da rádio para fazer a produção do programa e também de programas especiais que começam na semana que vem sobre histórias dos títulos do Galo. Aí a Gabi Silva tava mandando um zap pra alguém, Newton, e falou assim, é só você me seguir no Oficial Gabi. Olha, ai, que isso, a menina tem até Instagram oficial. Então, o torcedor que quiser saber da base, segue a Gabi ou vem aqui ler essa planilha que eu vou te falar. Muito bem feito, parabéns, viu, Gabi, pelo ótimo trabalho. Obrigada. Só falando aí, quem quiser saber os conteúdos aqui, os vídeos, as informações que a gente passa da base lá no Instagram, na Base 13, a gente tem os trechos aqui da Rádio da Massa e muitas informações, tudo a gente vai estar postando lá. Quem quiser saber mais da base pode ir lá. Só falando sobre o time de transição, Fred, é uma incógnita aí, né? A gente não sabe se o São Paulo vai querer manter, mas a gente vem batendo muito nessa tecla. Os meninos estão insatisfeitos, ficar só treinando. Eu, na minha opinião, se for para manter o time de transição só para treinar com os profissionais, eu não acho que deveria fazer isso, porque a gente vê uma insatisfação muito grande nesse elenco do time de transição. Então, se for para fazer um campeonato, dar uma rodagem para os meninos, até mesmo emprestar, aí sim, ficar só treinando, na minha opinião, não vale a pena. Não é do tempo de vocês não, mas antigamente tinha um negócio chamado torneio de aspirantes. Também não é do meu tempo, não tô falando assim, mas tinha. Era exatamente para isso. Parecido, viu? Teve um momento que eles tentaram retomar isso, exatamente para esses jogadores que não estavam atuando nem no time profissional, mas também já não tinham mais idade para base. Era uma época boa que você podia usar essa técnica, pelo menos o cara que estava em atividade. Agora, ficar só treinando, também enche a paciência, para não falar outra palavra que não pode no momento. É a resenha do Galo com você nesta sexta-feira. Estamos exibindo